Esculpida em granito próximo da foz do Rio Douro, a segunda cidade de Portugal, conhecida localmente como Porto, deslumbra com uma rica coletânea de atrações turísticas e culturais. O coração histórico do Porto é a Ribeira. Este bairro à beira-mar insiste positivamente que você se perca entre o labirinto de ruas estreitas e procure alguns dos tesouros arquitetônicos mais queridos da cidade. De fato, tão raros e preciosos são os edifícios que compõem este venerável bairro que a Unesco declarou Patrimônio da Humanidade. Grande parte do Porto Antigo pode ser descrito com um acentuado sotaque do século XVIII. Igrejas barrocas extravagantes e imponentes edifícios neoclássicos pontuam o horizonte, seus conteúdos mais valiosos exibidos em museus de classe mundial situados em praças pitorescas. Enquanto isso, o caráter contemporâneo da cidade é evidente em sua próspera cena de arte moderna e um local de música assustadoramente futurista. Atravessar a ponte arrebatadora para a Vila Nova de Gaia é um destaque turístico, assim como uma visita guiada a um dos alojamentos portuários. Um cruzeiro ao longo do Douro deve ser considerado, e para um panorama da cidade verdadeiramente memorável faça um passeio no teleférico que desliza de uma ponta a outra do cais. Venha se apaixonar por essa cidade que é uma das principais do país. A grandiosa Ponte Dom Luís I é uma das estruturas mais emblemáticas de Portugal. Atravessando o poderoso Rio Douro para ligar o porto à Vila Nova de Gaia na margem sul, a majestosa extensão e o aspecto de dois níveis da ponte são um componente de ligação no tecido social orgulhoso da cidade. A ferragem cinza-carvão fortemente rebitada tem Gustave Eiffel escrito por toda parte, e de fato foi um assistente do grande engenheiro francês que construiu a ponte em 1886. Os passageiros usam a ponte diariamente. Uma estrada, a Avenida da República, passa através do deck inferior, enquanto o vão superior acomoda uma linha de metrô. Os pedestres podem atravessar as calçadas estreitas em ambos os lados da estrada, ou ser realmente corajosos e atravessar a estrutura usando a trilha de 60 metros de altura. A imponente Torre dos Clérigos pontua o horizonte do porto como uma agulha monumental. Este é o marco mais visível da cidade, um foguete de granito do século XVIII de 75 metros de altura, e visitar esta estrutura histórica deve estar no topo da lista de coisas para fazer. Você precisará de um par de pernas robustas para subir os 240 degraus até o topo da torre, mas o esforço será recompensado com um panorama deslumbrante do rio, da costa e do distante Vale do Douro, uma visão panorâmica da segunda maior cidade de Portugal e uma forma inspiradora para os turistas de primeira viagem se orientarem. Encomendada pela Irmandade do Clero, os Clérigos, e desenhada pelo italiano Nicolau Nasoni, a torre barroca complementa a contígua Igreja dos Clérigos, que também é obra de Nasoni. Construída entre 1732 e 1750, a própria igreja é um belo exemplo da afinidade do arquiteto com o barroco e apresenta uma planta elíptica, uma das primeiras igrejas em Portugal construídas desta forma. Mas a torre continua sendo o destaque, de dia ou de noite, seu perfil afilado se destaca como um farol histórico visível da maior parte da cidade. Os passeios turísticos no Porto devem sempre incluir a exploração da Catedral da cidade. Na verdade, o panorama arrebatador do terraço sobre as ruas da Cidade Velha e o sonolento Rio Douro é um grande pano de fundo e prepara os sentidos para o que está por vir. Um imponente marco do século XII, a catedral tem a aparência de uma fortaleza, tal é o aspecto ameaçador de suas torres e a tez sombria de sua fachada. As características redentoras incluem uma bela rosácea do século XIII na fachada oeste e os serenos claustros barrocos com painéis de azulejos azul celeste. Fique aqui um pouco para absorver o ambiente medieval e o local tranquilo. A partir daqui, uma desgastada escadaria de granito do século XVIII liga à sala do capítulo, que está envolta em mais deslumbrantes azulejos. Outra atração de destaque é o magnífico retábulo de prata na pequena capela à esquerda da Capela Mor. Você vai se encantar com as belezas esculpidas e na arquitetura apresentada desse maravilhoso lugar. A zona ribeirinha do Porto é um labirinto sedutor de ruas estreitas e sinuosas, becos em zigue-zague, e arcadas baixas e sedentas de sol.
De frente para o Rio Douro, no entanto, há terraços de sobrados altos pintados em tons de mostarda, tangerina e tavni, e a Ribeira é uma aventura de cor e sabor. Uma infinidade de restaurantes e cafés sob os arcos ao longo do cais fazem desta área mais popular da cidade para relaxar e socializar. A Praça da Ribeira, a Praça Ribeirinha, é um ponto de encontro popular e animado e vibra com uma vibração jovem e amigável. Este também é um distrito comercial movimentado, onde mercearias convivem com açougueiros e peixarias. Minúsculos e dilapidados ateliês de sapateiro ecoam as batidas laboriosas dos martelos dos sapateiros, e o aroma rústico do pão acabado de cozer colide com o cheiro salgado e salgado do Douro. Acima de tudo, os moradores compartilham fofocas de sacadas ou janelas abertas, gritando inexoravelmente por entre as linhas de roupas que batem na brisa. A Ribeira também é história, e explorar este fascinante bairro é descobrir relíquias medievais construídas sobre fundações romanas. A Unesco adora o lugar, e há muito tempo o declarou Patrimônio da Humanidade. Aqui a diversão é garantida e com belos registros para a vida toda. Uma das coisas mais invulgares a fazer no Porto, se certamente um afastamento radical das tradicionais opções turísticas, se é a possibilidade de subir os arcos da Ponte da Rábida, situada jusante da mais conhecida Ponte Dom Luís I. A Porto Bridge Clean realiza visitas guiadas a esta estrutura icônica com participantes vestidos com arnês e corda de segurança para escalar as alturas com segurança e conforto. Seguindo uma escada pedonal estreita e ligada por cabo a um corrimão paralelo, os visitantes escalam lentamente os arcos escancarados para chegar ao topo do vão, 65 metros acima do Rio Douro. As vistas panorâmicas da cidade periférica e da foz do rio são verdadeiramente memoráveis. Descer os 262 degraus revela o tamanho e a elegância desta maravilha da engenharia do século XX, inaugurada em 1963 e atualmente o único vão de ponte na Europa que pode ser acessado por esse caminho. A aventura também está presente no seu passeio pelas ruas do Porto. Por fim, temos Vila Nova de Gaia, que é uma diversão irresistível. Facilmente acessível a pé atravessando a ponte de Dom Luís I, o cais ajardinado da cidade é ladeado por uma longa fila de restaurantes e cafés elegantes. É também o ponto de partida de inúmeros barcos de cruzeiro no Rio Douro. Adicionando uma perspectiva maravilhosamente nostálgica está a frota de tradicionais barcos rabelos ancorados ao longo da esplanada. Estes graciosos veleiros já foram usados para transportar barris rio abaixo das propriedades portuárias do Douro, e com o distrito da Ribeira do Porto proporcionando um cenário romântico adequado, os turistas são regalados com uma paisagem urbana atmosférica, um quadro que lembra o século XVIII. Para uma visão verdadeiramente dramática, faça um passeio no teleférico de Gaia, ou teleférico. Esta nova e inédita atração turística percorre a Ribeira de Gaia e liga a estação superior, junto ao mosteiro da Serra do Pilar, com o extremo nascente da esplanada. Muitas oportunidades estão à sua espera em cada canto desse maravilhoso país. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever para fortalecer o nosso canal, e aproveite também para deixar o gostei, compartilhar e comentar. Até o próximo vídeo.